Graça e paz, povo santo! Graça e paz, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um quadro no canal que é o Dirige e Conversa com Jesus. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que literalmente foi o assunto que mais pegou nós no nosso início, que é sobre a renúncia. Sobre hoje o que impede, as pessoas de conhecerem a Jesus e sentir o amor dele. O que você acha hoje que mais impede as pessoas, por exemplo, de aceitarem um convite para estar dentro da igreja? Eu poderia responder, esse questionamento com base naquilo que eu vivi, com base naquilo que desde o início, realmente para mim, nesse caso, realmente eu recebi muitos convites e realmente demorou um pouco para que eu aceitasse o convite, aceitar o fato de estar na igreja. E diante dessa pergunta, realmente as pessoas hoje no mundo, como geral, as pessoas elas já estão, como posso dizer, distraídas, com tanta coisa que esse mundo oferece. Infelizmente, as pessoas elas se tornaram cegas, em relação às coisas de Deus. Cegas espiritualmente, Sim. E realmente hoje o mundo ele oferece muitas coisas e muitas distrações, e quando as pessoas estão distraídas com o que o mundo oferece, realmente ela não vai conseguir entender o plano que Deus tem para essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas elas acham que estão bem, muitas vezes as pessoas acham que estão completas, mas se elas olharem para dentro delas mesmas, elas poderiam perceber que realmente há um vazio e há algo que não se completa. Porque realmente hoje as pessoas no mundo, as pessoas em si, sempre, todo ser humano, isso vem do ser humano, todo ser humano ele tenta se preencher com algo, seja com um bem material, seja com dinheiro, seja com ter uma casa boa, seja em estar com a família. Mas entenda uma coisa, todas as pessoas elas precisam de algo para te fazer feliz. O ser humano ele tem uma busca incessável em ser feliz, e muitas vezes as pessoas fracassam nisso, pelo fato de tentarem colocar a sua felicidade em algo que não vai realmente completá-la da forma que deveria completar. A Bíblia diz que nós viemos do pó e do pó retornaremos. E como nós viemos do pó, nós temos um instinto, nós temos dentro de nós algo que o nosso espírito, a nossa alma, ela precisa se conectar com o Criador, porque nós fomos criados para nos relacionarmos com Ele. Por mais que muitas pessoas não entendam que nós fomos criados para nos relacionarmos com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, muitas pessoas acabam por entrar nas rotinas do seu trabalho, da sua correria diária, e acaba por virar um ciclo vicioso, e muitas pessoas, infelizmente, acabam às vezes até morrendo sem conhecer essa presença. E realmente é por isso que nós, como cristãos, nós que levamos a palavra do Senhor diz que nós devemos ser luz, nós devemos ser o sal, e assim como o sal ele dá o sabor à comida, nós devemos levar a palavra, nós devemos levar a luz para essas pessoas. Assim como um dia eu precisei dessa palavra, outras pessoas também precisam. E é realmente por esse intuito que é gravado os vídeos, que realmente é algo que foge da minha realidade, no caso do meu natural, eu digo, é algo que foge isso realmente foge da minha zona de conforto, pelo fato de eu não ter essa facilidade para se comunicar com uma câmera. Mas também nós entendemos que a graça do Senhor ela nos capacita, ela nos dá poder. Aquilo que está dentro de nós atua, e quando aquilo que está dentro de nós, que a Bíblia diz que é maior o que está dentro de nós do que o que está no mundo, nós colocamos para fora aquilo que está dentro, e já não sou eu quem digo, mas é o Espírito que diz às pessoas. Então, as pessoas no mundo, muitas vezes, a palavra diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos o direito de se tornar filhos. Então,
quando nós nos tornamos filhos, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então muitas vezes as pessoas no mundo afora ainda não têm esse Espírito, não têm ainda a força que toma conta dela. Muitas vezes o Espírito ele está ali, ele está à porta, mas ele nunca vai invadir os nossos corações. A palavra diz que o Senhor ele bate a porta, eis que estou à porta e bato. Assim que nós damos o direito para que ele entra na nossa vida e nos dá a capacidade e nos dá o direito de nos tornarmos filhos, e é aí que nós começamos a caminhar realmente com o nosso Senhor Jesus. Mas igual eu disse, realmente o mundo hoje tem muitas distrações, hoje o mundo oferece muita coisa, e infelizmente as pessoas não estão dispostas, né? Porque acham que vão entrar na igreja e eu vou precisar mudar, eu vou precisar largar isso, eu vou precisar largar aquilo. Mas quando na verdade, quando nós conhecemos a presença do Senhor nos muda. Não é o fato de eu querer mudar, mas aquilo que está dentro de nós é santo, e por aquilo que está dentro de nós é santo, ele começa a nos incomodar com as atitudes que nós tínhamos no mundo. E assim, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, realmente conhecemos a presença dele, nós começamos a ser transformados pela palavra. A palavra do Senhor diz que a nossa mente deve ser renovada através da palavra. Então, nós devemos todos os dias, primeiramente, aceitar, né, aquilo que os cristãos normalmente chamam para o culto. Assim que nós aceitamos, assim que nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida, é apenas o início e é apenas o começo do que Deus tem planejado e projetado para todos os filhos. Ele já planejou para todos nós, mas igual eu disse no início, muitas pessoas caem na rotina, morrem e acabam por não conhecer esse propósito que Deus tem para ela. Amém. E eu acho que é muito interessante esse passo, né, de uma pessoa dizer sim para Jesus. Porque muitas vezes eu achava que eu conhecia a Jesus, que eu conhecia a Deus, mas na realidade eu ouvia falar dele, porque só conhece quem tem relacionamento e intimidade. Hoje eu posso dizer que eu conheço Gustavo, porque ele é meu esposo, é meu marido, e nós temos uma intimidade, nós temos um relacionamento. E eu não posso dizer a mesma coisa de uma pessoa que eu não tenho intimidade e relacionamento. Então, para dizer que conhecemos a Jesus, nós precisamos ter um relacionamento, uma intimidade com ele. Deus é o Criador que formou a criatura. Deus nos criou e nos fez ser. Mas assim como o Gustavo disse, nós temos o direito de nos tornar filhos de Deus quando aceitamos a Jesus. Até o passo de não aceitarmos a Jesus, somos apenas uma criatura que Deus quer ter perto dele, porque ele quer ser pai, ele quer ter o zelo e o cuidado de pai. Mas isso só vai acontecer se você aceitar que Jesus cuide de você, que Deus cuide de você. Deus só tomará conta da sua vida, só ajudará você a seguir a sua vida se você disser: sim, Senhor, eu aceito o Senhor caminhar comigo, me dar direções, ser o meu foco. Então isso é muito importante também hoje, porque muitas pessoas acham que já são filhas simplesmente porque Deus criou o mundo e criou ela. Não, a palavra do Senhor diz que nós nos tornamos filhos a partir do momento que aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador de nossa vida. E continuando esse bate-papo, interessante, gostei. O que hoje uma pessoa precisa, assim, de coragem, obviamente, né, para aceitar Jesus. Mas o que uma pessoa precisa deixar de lado para tomar esse passo inicial? O que você acha que hoje mudaria, assim, a vida de uma pessoa se ela falasse: não, eu quero aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, mas tal coisa tá me impedindo? O que você falaria para essa pessoa tomar essa atitude e mudar de vida? Não só eu, mas a própria Bíblia diz, né? Vinde como estás. Então as pessoas têm que vir como está. A única coisa que as pessoas não podem é permanecer como está. Até porque, como eu disse, quando nós conhecemos a presença dele, nós não conseguimos permanecer da mesma forma. Somos falhos, lutamos todos os dias para ser melhor. E realmente,
de fato, quando nós estamos mais próximos do Senhor Jesus, mais nós nos parecemos com Ele. Mas realmente ser igual a Ele é uma busca diária. Nós temos que buscar todos os dias estar mais próximo da palavra e para que nós possamos nos parecer com Ele. Mas realmente, o fato de deixar algo, realmente isso vai vir com o tempo, porque as pessoas elas não conseguem por força própria largar algum vício ou largar um costume ou um hábito. Mas quando a pessoa renova a mente dela com a palavra, aí sim a mente dela será transformada diariamente, e aquilo que uma vez era difícil ou impossível de deixar, realmente a palavra do Senhor diz que assim como abundou o pecado, superabundou a graça. Então, assim como no mundo o pecado ele era algo realmente extremo na nossa vida, quando nós aceitamos a presença e aceitamos viver diariamente com essa presença, nós acabamos por superabundar a graça dele. Então, quando nós temos a graça do nosso Senhor Jesus, Ele nos concede graça, nos concede força para largarmos tudo aquilo, toda a sujeira do mundo. Mas é preciso realmente que a gente esteja mais próximo da palavra, esteja nos alimentando da palavra, porque a palavra diz que a nossa guerra não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, o mundo espiritual nós não vemos com os nossos olhos naturais, mas há uma guerra espiritual, e a palavra do Senhor diz que o diabo ele está como um leão rugindo ao nosso derredor. Então, se as pessoas não entendem a palavra, não entendem o poder que há no nome do Senhor Jesus, realmente é difícil a pessoa lutar contra os desejos carnais e contra os teus vícios. Então, só que quando a pessoa entende a palavra, começa a entender a palavra, e entendendo que no nome de Jesus todo joelho se dobrará. Aleluia. Quando a pessoa entende que o nome que está acima de todo outro nome está sobre o nome de Jesus, nós começamos a confessar a palavra e começamos a colocar em prática a autoridade que o Senhor nos concedeu pelo nome de Jesus. E a partir desse momento as pessoas vão começar a deixar essas sujeiras de lado. Nós devemos primeiramente alimentar o nosso espírito, porque assim como eu disse, temos uma guerra. E sim, nós somos humanos, somos ainda carne, no caso carne física. E assim como somos humanos, temos emoções, temos sentimentos, e sim, o próprio humano por instinto tem os seus desejos. Mas assim como ela tem também, nós somos humano, também temos um espírito que habita num corpo e temos uma alma. Só que nós sempre vamos pender para o lado que estiver mais alimentado. Se a carne estiver mais alimentada, seja com distrações, seja com simplesmente alimentando o nosso instinto humano, realmente o lado humano, a carne ela vai vencer. Mas se pelo contrário nós alimentarmos o nosso espírito, seja com a leitura da palavra, seja com jejum, seja com a oração, realmente sabemos que a vitória é certa. Sabemos que sim, haverá batalhas, haverá guerras, mas quando nós colocamos em prática aquilo que estamos colocando dentro da gente, realmente o Espírito ele vence e sempre irá vencer. Amém. Isso é muito importante, isso que você referiu sobre somos um corpo que temos uma alma, somos um corpo, temos uma alma, não, somos um espírito habitando em um corpo e temos uma alma. E isso é muito importante, porque hoje o ser humano em si está muito ocupado com distrações. O Instagram é uma distração grande, o Reels, você fica ali viciado descendo aquilo, o TikTok, aquilo é um vício. Você quer assistir mais um e de repente se passaram 2 horas e você tá ali. Ou mesmo perder, o que eu estou querendo dizer é perder muito tempo com coisas que não agregam a nossa vida. Claro, você pode aprender uma coisa ou outra, mas se você pegar esse tempo
para conhecimento, para buscar coisas em Deus, será diferente. Então hoje o que nós estamos querendo dizer é que sim, existe um lado físico carnal, existe sim é um instinto humano, né, que quer fazer as coisas desse mundo, só que nós temos que entender que somos filhos de Deus. Eu escutei um podcast, foi um podcast, não foi uma ministração, foi um podcast, e o pastor falou que nós costumamos dizer que somos seres físicos e que há um mundo espiritual, e na realidade não. Nós somos espirituais que hoje habitamos em um mundo físico. Então nós devemos entender que nós viemos do céu, o nosso DNA é do céu e é para lá que nós vamos voltar. E que o primeiro passo de tudo isso é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Tem um post no Instagram que eu vi esses dias que diz: nós não passamos 1 hora com Deus no nosso dia, orando, lendo, e queremos passar a eternidade com Ele no céu. E isso é muito sério, porque muitas vezes nós não estamos abdicando de tempo para passar com Deus aqui na Terra. Nós temos 24 horas em um dia, que você use 8 horas para dormir, ainda sobra boas horas para você, e você não tá passando nenhuma hora com o Senhor e quer passar a eternidade com Ele no céu. Porque, para ser muito sincero, o inferno não é legal. Em Apocalipse diz que as pessoas serão queimadas no enxofre, que as pessoas sentirão ser queimadas. Não será legal. Então, se eu fosse você hoje, tomava uma decisão na sua vida de seguir a Jesus, de entender quem é esse Pai, de entender o que é ser amado. Porque o Gustavo pode me amar o máximo dele, mas nunca irá se comparar ao amor de Deus. Existe um amor e existe um carinho e existe um cuidado que somente Deus dá, e nós só conseguimos conhecer e sentir isso através de intimidade e relacionamento com Ele. E é preciso, sabe, nós buscarmos a Deus orando, lendo. Deus fala muito conosco através de sua palavra, da Bíblia. Muitas pessoas hoje têm Bíblia em casa e se você perguntar, não leem. Esses dias eu perguntei para uma pessoa da minha família: você já leu a Bíblia? E essa pessoa: eu nunca abri a Bíblia. Então, assim, é algo que as pessoas costumam ter em casa, mas não leem. Então, que isso também possa mudar hoje a sua realidade e a sua vida. Todos os dias, leia um versículo. Comece ali por Mateus, João, o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus. E comece, sabe, mudar a vida, mude a posição que você tá, mude a estação que você tá vivendo. Coloque Jesus, deixe Ele comandar o seu dia, a sua vida, as suas ideias, os seus planos, a sua família. Tudo será bem sucedido. E quando nós falamos de bem sucedido, não é sobre dinheiro, não, é sobre ter paz, é sobre as coisas andarem bem, é sobre as coisas fluírem, é sobre ser feliz, ter alegria. A palavra diz que há uma paz que excede todo o entendimento, e essa paz é Deus. E ninguém pode explicar e compreender o que é isso, se não andar com Ele. E acho que é esse o nosso bate-papo. Resumindo, sobre renúncia, sobre abandonar o que te afasta de Deus. Deixe de lado tudo que tem te afastado de Deus. Coloque um ponto final nisso. Diga chega para tudo isso. Tome uma decisão, procure uma igreja próxima, procure pessoas que te levam para a palavra, que te incentivem a estar com Deus. Cuidado com pessoas que querem te levar só para o mau caminho. Existe uma frase que é: me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Mas eu descobri uma nova definição para essa frase, que é: me diga com quem tu andas que eu te direi aonde você vai chegar. Porque sim, pessoas influenciam o nosso dia a dia. E se rodeie de pessoas que vão te levar para um lugar que o final é Deus. É isso, realmente parece assim, muitas vezes parece ser uma palavra dura, realmente dizer, às vezes sobre o inferno ou algo do tipo. Mas entenda uma coisa, realmente Jesus, ele quer corrigir os seus filhos, né? Ele quer corrigir
o mundo em si. Jesus ele quer salvar toda a humanidade, mas cabe a nós aceitarmos aquilo que Jesus nos diz. E lá em Lucas 9:23 ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então realmente dia após dia nós devemos negar a nós mesmos. Muitas vezes, igual eu disse, realmente sim, nós precisamos negar as nossas próprias vontades. Aquilo que a gente fazia antes já não podemos fazer mais, porque realmente nós devemos negar nossas próprias vontades. Assim como a palavra do Senhor diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E assim como Cristo vive em mim, as vontades dele. É Ele quem governa as nossas vidas. Assim como nós aceitamos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, Ele quer governar as nossas vidas. Ele não quer somente nos salvar, mas Ele quer governar a nossa vida. Ele quer conceder toda sorte e bênção. Ele quer conceder todo favor e graça. Mas para isso precisarmos andarmos em obediência, precisarmos andarmos alinhados com a palavra dele. E realmente procure essa presença. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis. Mas é preciso que a gente busque de todo o coração. Então, se você quer essa presença, comece a buscar que Ele vai se revelar a você. Amém? Amém. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Jesus Talks Driver dirigindo. Eu adorei, pra ser sincera. Eu também gostei muito. Quem sabe eu não começo a buscar pessoas nas suas casas pra fazer uns episódios assim? Vamos ver. É uma ideia. Amém. Você entra aqui. Ah, sim, peço desculpa, eu entro aqui, gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem Isso. com as suas famílias. Compartilhem para pelo menos 5 pessoas. Para que esse vídeo ele possa alcançar mais e mais pessoas. Não para nosso entendimento próprio, mas muito pelo contrário, para que esse vídeo atinja as pessoas, para que o Evangelho possa ser propagado ao mundo. E realmente, somente o seu compartilhar já ajuda para que essa palavra consiga chegar a mais pessoas, e realmente o Evangelho do Senhor Jesus vai ser pregado a todas as pessoas. E realmente entenda uma coisa, irmãos, sempre, assim como eu já disse num vídeo, não existe uma igreja perfeita e não existe a melhor igreja, mas existe a igreja que está mais próximo da palavra. Então tome muito cuidado, isso é uma advertência, né? Tome muito cuidado com igrejas que não pregam arrependimento, que não pregam a cruz. Realmente o Evangelho sem arrependimento e sem a cruz diariamente realmente não é Evangelho. Então devemos reconhecer isso, entenda diariamente e busque todos os dias que Jesus ele está de braços abertos te esperando. Não importa aquilo que você viveu, não importa o que você fez de errado, o que Jesus quer é o nosso coração. Ele é um Deus que não quer nada em troca além do nosso coração. Quando nós entregamos o nosso coração, nos arrependemos de todo o coração para Ele, Ele está de braços abertos nos esperando. E é isso. Amém? Deixe seu like, comenta, compartilha, envia aí para pelo menos 5 pessoas. Não é sobre números, mas sabemos que quanto mais pessoas forem alcançadas, mais vidas podem ser transformadas. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe vocês.